Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre o caso do Dr. Rui Cordeiro de Lima. Ficou aí recentemente conhecido, né, nacionalmente. Muitas pessoas publicando sobre o caso. E o caso trata sobre um atendimento que ele fez com uma participação, um atendimento de um paciente. Ele foi condenado solidariamente, junto com outros hospitais, ao pagamento da indenização total da quantia. Inicialmente avaliado mais de 1,5 milhão, hoje a condenação com os juros e as correções, batendo mais de 2 milhões de reais. Cada parte aí pagando cerca de 500 mil reais na condenação. Trabalhei muito tempo com o Dr. Rui Cordeiro, principalmente na época do Covid. Ele é coordenador de algumas UTIs no Vale do Paraíba. E eu vou falar aqui, dividir aqui a nossa reflexão sobre dois pontos. A parte jurídica e a parte médica do atendimento dele. Fazendo um breve relato sobre o caso, um paciente que sofreu um acidente entre o dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, que logo na admissão desse paciente, ele já mostrava que tinha sinais e sintomas aí de fratura de cervical, um trauma raquimedular, simplesmente pelo exame físico. Depois disso foi realizado o exame de imagem que confirmou um trauma raquimedular. No quarto dia de internação, em que o Dr. Rui atendeu ele, era um plantão noturno em que os familiares e o empregador desse paciente solicitou um laudo de transferência, onde continha a atual situação do paciente e as condutas que estavam sendo tomadas. Nesse relatório continha informações da situação atual do paciente, o exame físico dele, as condições que ele estava no momento, se estava estável inicialmente, e as condutas da equipe assistente, no caso a equipe da neurocirurgia. Ele transcreveu de forma literal que, de acordo com a equipe assistente da neurocirurgia, que o tratamento era conservador, e colocou isso no relatório para que a família levasse para outro hospital e que pudesse ser avaliada se tinha uma conduta diferente sobre aquela situação. Chegando no outro hospital, a equipe de neurocirurgia do hospital da admissão optou por operar esse paciente, não de forma imediata, né, e dizendo que tratava-se de um caso de urgência e emergência. O que contraria aí a situação. Se é um caso de urgência, de uma emergência, o paciente tem que ser operado de forma imediata, não na manhã seguinte, no dia seguinte, 2, 3 dias seguintes. Depois dessa cirurgia, o paciente ficou tetraplégico e entrou com uma ação de indenização contra os hospitais que atenderam ele, colocando o Dr. Rui como solidário na indenização. Muita gente comentou que nunca mais vai emitir um relatório, nunca mais vai atender a família aí fora do horário de atendimento. As unidades de terapia intensiva, elas têm como foco o paciente. Toda a atenção voltada para o paciente e não tem como ali, todo e qualquer momento, receber familiares. E por isso que não é de livre acesso. Algumas UTIs já estão modificando isso e colocando ali um livre acesso ou um familiar presente quase que 24 horas. Sobre essa parte de que a gente fique com receio de atender familiares fora do horário previsto, isso foi totalmente prudente da parte do Dr. Rui. Quando a gente pega o Código de Ética Médica, tá no capítulo 5, que fala da relação com os pacientes e familiares, no artigo 31, é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Então, caso ele não fizesse isso, ele estava limitando ali tanto ao paciente como os familiares de obter uma segunda opinião sobre o caso dele. Outra parte do Código de Ética Médica é o capítulo 10, em que fala dos documentos médicos. É vedado ao médico, o artigo 88, negar ao paciente, ou na sua impossibilidade, a seu representante legal, acesso ao seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou terceiros. Então, quando a gente está diante de um cuidado de um paciente e a gente não atende, não faz as solicitações feitas pelo paciente ou pelo familiar, isso a gente pode incorrer em infração ao Código de Ética Médica. Então, nessa parte, ele não fez nada de errado em atender a família fora do horário e, mesmo que não fosse responsabilidade ali, né, no momento dele de emitir esse relatório, ele cumpriu com o Código de Ética Médica, fornecendo tudo que era necessário para uma segunda opinião da família, que naquele momento era a vontade que a família tinha. Quando a gente pega a parte jurídica para avaliar, a gente ia obtendo a sentença ali que os advogados do Dr. Rui alegaram tudo que era possível, principalmente a ilegitimidade passiva dele, né?
No caso, esse paciente foi atendido por vários colegas médicos, inicialmente na sala de trauma, depois ficou internado vários dias na UTI, né? E somente o Dr. Rui foi responsabilizado porque ele emitiu esse relatório. Uma incongruência muito grande pensar que somente o Dr. Rui foi o responsável, deixando de responsabilizar outros médicos e principalmente os neurocirurgiões. O Dr. Rui não era responsável por dar a conduta de operar ou não. Quando o paciente está numa unidade de terapia intensiva, ele está ali sobre cuidados intensivos, para dar o suporte necessário para uma estabilidade e dar condutas básicas de controle da pressão, controle da infecção, sendo muito breve aqui em tudo que o intensivista faz. Mas ele não tem o controle de operar ou não um paciente, seja pela cirurgia geral, pela ortopedia ou pela neurocirurgia. Por isso que existem as equipes assistentes que dão a conduta, se a conduta é cirúrgica ou é conservadora. No caso desse paciente que ficou tetraplégico, a gente tem que, para culpar um médico, responsabilizar ele, uma responsabilidade civil sobre o caso, a gente tem que encontrar um nexo causal entre o resultado, que foi o paciente ficar tetraplégico, e a conduta do médico. Quando a gente pega as condutas do Dr. Rui, que era uma conduta de terapia intensiva, estabilidade do paciente, suporte ao paciente grave, a gente não encontra nenhum nexo causal entre o resultado tetraplégico e as condutas tomadas por ele. Quando a gente pega para avaliar a sentença da juíza, a gente procura de alguma forma entender a fundamentação que ela utilizou para a condenação de forma solidária do Dr. Rui. A gente não vê em nenhum momento se houve ali uma falta de capacidade técnica dela entender a responsabilidade que vai, né, qual o limite de responsabilidade de cada equipe médica, né, que os médicos intensivistas, qual a responsabilidade deles e qual a responsabilidade da equipe assistente, seja qualquer tipo de equipe, né. E durante o processo houve uma perícia médica realizada por um perito, né, de confiança do juízo, em que ele deixa claro em que não houve ali responsabilidade, né, da equipe de terapia intensiva, muito menos do Dr. Rui, que foi questionada, né, pelos advogados e pela juíza, e que se houve alguma negligência ali, falta de conduta no momento, alguma culpa, e a culpa se dava por uma negligência de não operar, que era da equipe de neurocirurgia e não da equipe de terapia intensiva, no caso representada pelo Dr. Rui. Muita gente falou sobre a qualidade do advogado e sobre a importância de ter um assistente técnico. Os advogados do Dr. Rui alegaram, que a gente vê simplesmente pela sentença que é pública, que eles alegaram tudo o que era possível, né? E teve uma perícia médica, não foi um processo desmunido de uma perícia médica como comentado. Talvez faria a diferença um assistente técnico junto com a equipe jurídica do Dr. Rui. Não sei se nesse caso seria tão importante, porque ela desconsiderou totalmente a perícia de confiança dela, a perícia de confiança do juízo, em que a perícia é clara e diz que não houve ali responsabilidade, né, da equipe de terapia intensiva ou do Dr. Rui. Tem que refletir, talvez o judiciário esteja despreparado sobre essas questões, e assim como tem câmeras especializadas de direito de família, talvez começar a criar várias câmeras especializadas em direito da saúde. Nesse pouco tempo que a gente tem para comentar, é só um breve relato sobre o caso, das informações que a gente consegue, tanto da sentença que é pública, como das informações publicadas pelo vídeo do Dr. Rui, que é parte processual e legítima para falar sobre isso. E qual a sua opinião sobre o caso? Você já pensou sobre isso? Qual seria a sua conduta?